Você foi jogar na Não, Itália, cara. sim, mas Sim. assim, mas não era um craque. O meu Tá. irmão, meu irmão era um craque. Meu irmão pegou seleção italiana. Meu irmão Uau, tinha salário acima da média, tinha bandeirão. Nos uau, times que ele jogou, tinha a torcida dele. Ele era acima da média. uau. Eu era um jogador mediano, bom, marcador, que todo time precisava. Perfeito. Só que a minha frustração, Fê, foi porque eu sempre me lesionei. Tá. E por que que eu me lesionava? Porque eu sempre queria treinar mais que os outros, porque eu Uhum. não era acima da média. Mas eu precisava ser Entendi. diferente. Eu entendia isso. A minha lesão do pubis, com 18 anos, eu treinava 4 períodos por dia. Nossa. Eu fazia o treino de manhã com o principal, acabava o treino, eu fazia abdominal, musculação, porque eu cheguei muito magro na Itália, com 17 anos, adolescente ainda, corpo em Uhum. formação. Overtraining, né? Treinava no período da tarde, à Entendi. noite ia pra academia. Eu não tinha noção, eu não tinha um especialista por trás de mim. Sim. Meu corpo não aguentou. Você teve overtraining. Eu tive o meu abdômen estourou. Essa é uma lesão abdominal. Uau. Então, estourei. Por quê? Eu entendia que eu precisava treinar mais que os outros pra estar ali. Então, eu não sabia chutar com a esquerda, eu ficava todo dia, esquerda, 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 bola na Entendi. parede, esquerda. Então, eu não parava. Então, isso me levou a lesões. Entendi. Então, pra você ter uma ideia, rapidinho, eu quebrei as duas mãos no mesmo momento. Nossa. A gente tinha o nosso aquecimento se chamava Peladão. Era um time contra o outro, só valia gol de cabeça dentro da área. Isso era pra aquecer. Uhum. Só que a gente jogava o mesmo time o ano inteiro. No final do ano, quem perdesse mais pagava pro outro. Uhum. Então, o peladão, que a gente chamava, era mais importante que os coletivos, que os treinos. Então, a gente dava a vida pra não perder, pra não ficar sendo zoado. Uhum. Como só valia gol dentro da área de cabeça, eu fui salvar uma bola assim, tipo, louco, correndo pra salvar a bola. Aí eu tirei a bola, a parede tava atrás de mim. Então, eu coloquei as minhas mãos pra não bater a cara. Quebrei os 2 punhos. Meu Eu tenho Deus. uma cirurgia pino aqui, justamente porque no peladão, no aquecimento, eu queria ganhar, eu queria. Entendeu? Então eu Entendi. sempre fui meio louco com essa coisa de fazer mais. Então, eu entendi. Então eu tenho essa frustração porque foi por lesão e não por falta de talento. Entendi. Você era Entendeu? muito esforçado, né? Muito Você era muito esforçado. esforçado, só Muito. que você esforçava acima da média do que teu corpo estava aguentando para aquele momento. Exatamente. Entendi. E por que que eu te perguntei isso? Porque eu também tive uma frustração com futebol. Eu jogava futebol, Ah, legal. eu cresci no interior de São Paulo, uma cidade chamada São José do Rio Pardo, né? E cara, eu só jogava bola, não tinha o que fazer, né? Eu ia pra escola e jogava bola, era só isso que eu fazia. E até que eu tive que começar a trabalhar cedo e tal, mas, tipo, era isso. E o meu irmão, o sonho dele era ser jogador e ele foi frustrado. Aí o que Hum, acontece? Meu irmão veio morar nos Estados Unidos. E um dia que meu irmão tava aqui, ele conseguiu um network e conseguiu que eu fizesse uma peneira em um time, né? E todas as escolinhas que eu ia, sempre queria me levar. Lá na minha cidade tinha um Rondinelli, não sei se você lembra, jogou no Flamengo. Rondinelli, claro. Jogou no Flamengo. Aí o Rondinelli queria me levar pro Flamengo, aí minha mãe não deixou. Aí beleza, eu só tinha minha mãe, Aham. não tive meu pai, não conheço, não sei. Minha mãe era muito apegada a mim, porque meu irmão tinha sido internado no colégio interno, então ela se apegou. Hum, Mas só pra te falar desse detalhe. E aí eu fui pro Palmeiras fazer uma peneira. Primeira vez que eu fui fazer uma peneira no time, assim, né, de fora, longe. E, cara, os caras gigantes, parecia que tinha. Eu era pequeno ainda, eu aham. jogava de atacante, e os caras gigantes. Falaram, mano, esses caras não são de 8-8. Não são, é gato, não é possível um negócio desse. Só que nesse primeiro treino dessa peneira, eu fiz, eu acho que 2 gols no primeiro treino. Aí os caras me chamaram, queriam fazer um contrato comigo pra jogar no Legal. Palmeiras. Eu não sou palmeirense, não, Aham. não era também Aham. na época, meu irmão era corintiano e tinha seguido meu irmão. Mas hoje eu não me importo mais com Aham. isso. Mas na época eu passei e os caras queriam assinar um contrato comigo naquela época. E falaram, você vai morar no CT e não sei o quê. Só que minha mãe que me levou. E eu tinha 14 anos. Cara, e aí, tipo, a minha mãe tava muito mal. Minha mãe, ela tava com síndrome do pânico, tava com Por causa depressão. disso. Não, por causa de Ah, tá. outras coisas dela. Ok. Minha mãe teve um monte de problema de depressão, síndrome do pânico, e ela falava que as pessoas iam me matar, iam me roubar. Não sei se você já viu uma pessoa com síndrome do pânico? Sim. É, cara, é horrível, assim. E aí ela falava, tem alguém me perseguindo a gente, tem alguém que vai pegar a gente, vai matar a gente. E ela tava nesse nível, assim, sabe?